Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca no seu coração. Eu peço a todos que ainda não são inscritos no nosso canal para se inscrever, nos conceda esta oportunidade, principalmente o senhor, a senhora que está descontente com o atual momento o qual o clube vive. Peço a vocês também para se inscreverem no canal alternativo, pois estamos fazendo as nossas lives por lá. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Lembrando que o link do canal alternativo estará na descrição deste vídeo e nos comentários para vocês se inscreverem. As lives estão imperdíveis, certo? Meus amigos, neste vídeo vamos falar aí sobre o Campeonato Carioca, Vasco da Gama e Flamengo. O Vasco deve ou não entrar em campo. Vamos falar aqui sobre a situação de reforços, a situação ainda do Ministério Público Federal com relação à demissão em massa e o julgamento decisivo aí das eleições do Vasco da Gama, que vai definir o ano do clube. Meus amigos, a Rede Record de televisão anunciou que vai passar as finais do Campeonato Carioca para todo o Brasil. O pessoal fala que o Carioca não serve para nada, o Vasco perdendo aí uma oportunidade de visibilidade para tentar trazer aí investidores e patrocinadores, principalmente esses patrocinadores pontuais aí. A situação do Vasco no Campeonato Carioca muito delicada, o Vasco praticamente eliminado aí com 3 rodadas de antecedência, e vamos quinta-feira jogar contra o Flamengo. Infelizmente, a diretoria do Vasco confirmou que vai a campo, vai colocar força máxima e não vai fazer nenhuma retaliação sobre a Ferj. Lamentável. Se eu sou presidente do Vasco, o Vasco não entra em campo. Em primeiro lugar, a soberania institucional, a supremacia do Vasco da Gama. O Vasco está se apequenando cada dia mais com esses caras lá. Pelo menos Marcelo Cabo agora não tem desculpa. Teve mais um dia ainda para se preparar, colocar o time aí na ponta dos cascos para poder fazer uma partida aí de excelência. Um jejum que já incomoda há bastante tempo. O Vasco aí há 5 anos quase sem vencer a equipe do Flamengo. Para essa partida, a equipe já está confirmada. É Lucão, Léo Matos, Hernando, Castan, Zeca, Andrei, Galarza, Marquinhos Gabriel, Morato, Peck e Cano. Vamos torcer aí para o Vasco da Gama. Com relação à situação de reforços, ontem o Vasco anunciou de surpresa o Rômulo, jogador aí de 30 anos, um jogador que quando teve passagem lá pelo Flamengo, fez pouco caso do Vasco da Gama, clube que o revelou. Hoje, porque está desempregado, não teve outra opção. Retornou para o Vasco, cuspiu para o alto, voltou na cara.
O Rômulo teve passagens aí pelo Flamengo, pelo Grêmio, teve passagens aí pelo futebol chinês, não foi bem e é uma aposta aí do Vasco da Gama. Após o anúncio do Rômulo, o Vasco encaminha a contratação aí de 2 jogadores, que é o Jean, lá do Boa Vista, lateral, e essa partida aí do Vasco, que vai ocorrer no dia 18, segundo o Atenção Vascaínos, deverá sacramentar a saída aí deste atleta, caso ele for bem neste jogo contra o Vasco da Gama. O Aleph Manga, né, outro jogador aí que tem conversado aí com os atletas do Vasco da Gama, e a gente espera aí, o Zeca tá fazendo aí o meio-campo para esse jogador vir jogar no Vasco da Gama. A gente tem visto Botafogo se reforçando, Fluminense se reforçando muito bem, o rival com o time montado e o Vasco apenas apostando na hora de contratar. Bom, com relação à situação do MPF, do Ministério Público Federal, o Vasco falou que vai recorrer. O Vasco alega aí que conversou com o sindicato dos atletas, dos trabalhadores aí, os sindiclubes, para que tivesse aí tudo normalizado, para não acontecer nenhum tipo de insatisfação com os funcionários do Vasco da Gama. A gente sabe que não foi isso que aconteceu. O Vasco mandou embora sem aviso prévio e ainda por cima, infelizmente, não pagou aí os direitos trabalhistas dos seus funcionários. Mas, Alexandre, esse assunto de novo, sim. Por quê? Essa decisão aí, essa ação que o MPF moveu em face do Vasco, isso pode ter um peso aí na hora do julgamento decisivo. Porque agora o Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, na hora que pensar em dar uma decisão de forma irregular para esses golpistas que aí estão, sabem que agora o Ministério Público Federal está analisando as condutas deles. E a gente vai ter um julgamento aí em breve que vai mudar aí radicalmente todo o sistema aí operacional do Vasco da Gama para 2021, o Levenciano vencendo. E é o que vai acontecer. Então agora as coisas mudam. Por quê? Quando pensarem em desrespeitar o Estatuto do Vasco, o Ministério Público já está de olho no que essa diretoria está fazendo. E eu disse ontem, vão sair algemados de São Januário. É coisa do Arco da Velha que está acontecendo aí. Então a gente vai aguardar esse julgamento decisivo lá na ação dos Templários, que ainda deve ir à pauta esta semana ainda. Bom, fiquem atentos porque isso vai dar desdobramento. Eu falei muito tempo aqui atrás que o Ministério Público ia intervir, porque virou bagunça. Agora a gente vai ter novidades lá na frente, com certeza. Obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, pela sua audiência. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Já deu Vasco. Valeu.